Bispo Guaraci está aqui conosco, Guaraci Santos, filho de Isabel e Jorge. Conhece? Que fique claro. Onde os demônios estão mais de plantão? No cemitério ou no hospital? Porque no cemitério só tem restos mortais. Concorda comigo? Perfeitamente. O que se fez já com aquelas pessoas cujos corpos estão ali. Quem foi salvo, quem não foi, já era. Mas no hospital, Guaraci, no hospital, eu posso imaginar o tumulto de demônios dentro de um hospital, esperando, lutando, brigando Pela alma. pela alma. É um fato. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem ciência disso. Mas, indiscutivelmente, tem muito mais demônios no hospital do que no cemitério. Por quê? Está ordenado aos homens morrer uma única vez. Quando um coração para de bater ou se decreta a morte cerebral de uma pessoa, naquele exato instante, anjos e demônios dizem: está consumado. O que tinha que ser feito foi. A quem a pessoa privilegiou com a entrega da sua alma, já leva instantaneamente. O que fica ali é carcaça, o que fica ali é osso, o que fica ali é cabelo, carne que em 3, 4 dias no máximo está apodrecida. No hospital é diferente, porque as almas ainda estão vestidas de um corpo. Corpo debilitado, sim, fragilizado por um câncer, por uma AIDS, por uma doença degenerativa, mas a pessoa ainda tem um coração batendo e um desenvolvimento racional para decidir com quem vai ficar a sua alma. Então, é a última chance que eles têm de competir pela alma de uma pessoa. Porque é isso que as pessoas têm que entender, o Bispo Sérgio. O corpo não se veste de alma. Corpos não vestem-se de alma. Sabe por quê? Porque uma coisa terrena, uma coisa que tem ciclo, uma coisa que tem período, ela não pode dominar sobre uma coisa eterna. Então, ao contrário do que as pessoas aprenderam a vida inteira pelas religiões, os corpos não se vestem de alma. Os corpos não são soberanos. Soberana é a alma, porque ela é eterna. Então, é ela que se veste de um corpo. Só que o dono do corpo tem o poder de decidir com quem ela vai ficar. Então, não custa lembrar o que o Bispo Macedo tem falado demais. Inclusive, a frase do blog dele, né? Você não escolheu vir a este mundo, mas tem o poder de decidir onde vai passar a eternidade. Então eu digo sem medo de errar, que dentro dos hospitais, inclusive tem um filme famoso, até esqueci o nome, de Hollywood, em que as pessoas vão para uma UTI, instantaneamente, quando elas entram na UTI, um demônio faz assim, ó, na cadeira do médico plantonista, ele senta e fica aguardando. É impressionante. A pessoa entra na UTI, um espírito do diabo senta e fica observando os últimos suspiros da pessoa. Como na sua maioria são pessoas longe de Deus, Já era. ele já leva instantaneamente a alma. É instantâneo. Olha, o que nós vamos assistir daqui a pouco, essa entrevista, eu queria também que o Guaraci e o Sérgio, nós três aqui, fizéssemos pequenos comentários após o que você vai assistir. Mas vamos agora às palavras que edificam, antes de eu mostrar o que eu vou mostrar. Palavras que edificam. Bom, eu queria, como eu falei desde o início, nós estamos vivendo os últimos minutos, últimas horas, últimos dias, últimos meses, últimos anos. Eu não sei quando que Jesus vai voltar ou quando nós vamos partir. Porque uma coisa ou outra vai acontecer. Ou Jesus vai voltar ou nós vamos partir. E partir por partir, o que tem aí de gente partindo sem ele, famosos, anônimos, e assim vai. Mas eu gostaria de deixar esse versículo para você meditar. Você obreira, você obreiro, você que está afastado da presença de Deus, mas assiste os nossos programas. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses. Coloca aí. Assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí vem a frase principal do versículo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E como eu disse antes, eu tenho pedido a Deus para não deixar os meus olhos se acostumarem com o que eu tenho visto. Os meus ouvidos não se acostumarem com o que tenho ouvido. Porque só assim nós poderemos, com os acontecimentos, digamos assim, desenvolver a nossa salvação com temor. Veja que não é só com temor, é com tremor. Porque a nossa salvação, todos os dias, tem que ser construída. Todos os dias a gente tem que colocar um tijolo, um tijolinho na construção da nossa morada no céu. Não, e a coisa é tão profunda. Você estava lendo, eu até me levantei, né? Me tirei o corpo aqui da poltrona e me aproximei para conseguir enxergar a tela. Me passou aqui pela cabeça agora um filme. Por quê? Durante a Bíblia inteira, você vê Deus pedindo às pessoas para não temerem a nada. Aliás, por 366 vezes na Bíblia, ele disse, não temais, não vos assusteis, não vos atemorizeis. A única hora em que Deus permite o medo de um cristão, é o único medo aprovado por ele, é o medo de perder a salvação. Quando ele fala temor e temor é respeito, ele fala tremor. E tremor é medo. É medo mesmo. Então, quando ele fala desenvolver a vossa salvação com temor e tremor... Com temor, respeito, com tremor, medo. Com medo. Ou seja, não tenha medo do diabo, não tenha medo das doenças, não tenha medo das injustiças, não tenha medo de nada. Tenha medo de perder a sua alma. É como diz a Bíblia, o que me poderá fazer um homem? É muito forte. O que me poderá fazer um homem? Nada. Aquele que pode matar o teu corpo e não pode fazer nada com a tua alma? Agora, temei aquele que pode fazer o quê? Perecer os dois. Perecer os dois, o corpo e a alma. É muito forte. É uma revelação isso aí. É verdade. O único medo autorizado pelo Espírito Santo ao povo cristão. O medo de perder a alma. Exatamente. Agora, vamos continuar. Olha só. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Está ouvindo, obreiro? Está assistindo aí? Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. E a gente tem batido isso na tecla, nas reuniões nossas. Fazei tudo sem murmurar. Veja que o povo de Israel murmurou e eles não chegaram à terra prometida. Você que anda murmurando, você que anda tendo contenda com todo mundo, você é uma pessoa difícil de lidar, você tem um temperamento difícil. Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Continue. Coloque lá o outro versículo. Quer dizer, eu digo não sei não, é que eu tenho dúvidas. Completamente, eu tenho dúvidas. Como o Bispo Macedo falou, eu não me sinto seguro, no meu caso, quando eu vejo um obreiro que não se dá bem com ninguém. Não é possível, pô, tem alguma coisa errada. Como é que pode o sujeito estar aqui, dizer ter o mesmo espírito do outro e não se dá com o outro, não se dá com aquele, não se dá com aquele outro? Tem alguma coisa errada. E essa alguma coisa errada é que você não nasceu de novo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Nós estamos vivendo essa geração aí, ó. Essa geração pervertida, onde o certo virou errado e o errado virou certo, e corrupta, onde a corrupção come solto por aí. Então, nós temos a obrigação, quando nós desenvolvemos a nossa salvação, quando nós fazemos tudo sem murmurar, nós nos tornamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual
resplandeceis como luzeiro no mundo. Quer dizer, essa é a obrigação do obreiro, essa é a obrigação da obreira de resplandecer no luzeiro, como luzeiro nesse mundo, no meio dessa geração pervertida. E uma coisa muito importante, Sérgio, que a gente tem que falar aqui. Por que o obreiro é tão almejado e alvejado pelo diabo? Seria até bom você guardar isso aí. Se você puder, anota isso para não esquecer nunca mais. Quando o diabo consegue destruir, quando ele consegue interromper o bom relacionamento de um obreiro com Deus, ele mata duas coisas numa cajadada só. Ele mata o presente das almas aflitas e desesperadas, que foram confiadas a este obreiro, e ele mata o futuro da obra de Deus neste mundo. Por quê? Porque é sobre os ombros de um obreiro e de uma obreira que pesa a responsabilidade de cuidar bem das pessoas. Você sabe que as pessoas têm muito mais acesso aos obreiros do que a gente, as pessoas que chegam à igreja, principalmente nas grandes catedrais. A referência delas é um obreiro. Então imagine o cuidado que Deus tem com o obreiro e que ele espera poder ter com o obreiro para cuidar dessas pessoas. E quando a gente lembra que não se levanta pastor, não se levanta esposa, que nenhum bispo foi ou é o que é sem antes ter sido obreiro, quando o diabo consegue destruir um obreiro, quando ele consegue levar à queda um obreiro, quando ele consegue levar à destruição espiritual um obreiro, repito, anote isso aí, ele mata o presente dos aflitos e o futuro da obra de Deus. Ele vai na base do ministério. Na base do ministério da igreja. O presente das almas aflitas que nos chegam todos os dias precisando de socorro e o futuro da obra. Porque, entenda, a gente tira o grosso do caldo do nosso corpo de obreiros. Por isso, inclusive, que eu estava falando agora com o pastor que eu entrevistei para casar e perguntava a ele quantos obreiros ele tinha na igreja. Ele dizia para mim que 3, em 2 anos de trabalho. Eu falei para ele, e eu estou falando aqui para deixar claro às pessoas que a gente trabalha sem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu falei, eu fico preocupado. Eu não consigo me sentir confortável com o teu trabalho, porque igreja com corpo de obreiros fraco, igreja fraca. Igreja com corpo de obreiros forte, não é só forte em volume, não. Em volume e em qualidade espiritual, igreja forte. Aliás, o obreiro é o ponto de partida para o bom desenvolvimento do ministério de Deus em qualquer lugar, em especial na Igreja Universal. Por isso que o Bispo Macedo os chama de nosso braço direito. Os obreiros são o nosso braço direito. Guaraci, antes de nós colocarmos a entrevista, que a gente vai acompanhar junto, 36 anos de Igreja Universal. Na sua ótica, o trabalho do obreiro aprovado. Como é que você analisa o trabalho do obreiro aprovado? Esse trabalho na igreja, qual a sua visão disso? A minha visão? Eu tenho certeza que é a visão de Deus, porque a visão de Deus, louvado seja Deus pela completa interpretação que dá das Escrituras ao Bispo Macedo. Porque não tem como você dissociar, eu vou repetir aqui, igreja forte de corpo de obreiros fortes. Alguém um dia me perguntou lá em Minas, uma repórter de uma emissora que insiste em atacar a gente, por que a Igreja Universal é a igreja que mais cresce no mundo? Primeiro, porque ela foi estabelecida pelo Espírito Santo. A árvore que ele planta, ninguém arranca, a porta que ele abre, ninguém fecha. E depois, nós temos um exército incomparável em sua força a qualquer outro exército no mundo. Não há quem possa se assemelhar a ele. Na realidade, a Igreja Universal é, evangelisticamente, espiritualmente falando, a potência que é, porque Deus deu ao Bispo Macedo a visão dessa coisa gloriosa que é o exército dos obreiros e das obreiras. Na realidade, 36 anos de URD, 36 anos de louvor a Deus e de muita gratidão que eu quero fazer em público aos nossos obreiros. Obrigado por vocês se permitirem atender a esse chamado e ser nas mãos de Deus o que vocês são. Não existiria Igreja Universal se não existisse um corpo de obreiros forte. E para a honra e glória exclusiva do Deus que a gente serve, o mais forte do mundo, felizmente, está com a gente, que é o corpo de obreiros da Igreja Universal. Não tem igual. Tá ligado.